de que a nossa mente ela pode ser programada, programada para o sucesso, programada para viver no merecimento, programada para ter dinheiro, inclusive, né? Programada para viver um ótimo relacionamento amoroso, para viver transformando vidas, transformando e vivendo no seu propósito. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Estou sempre por aqui, trazendo para vocês consciência sobre lei da atração, sobre reprogramação mental, sobre como nós podemos transformar a nossa vida e viver uma vida muito mais leve, com muito mais clareza. Mas para isso a gente precisa de uma jornada de autoconhecimento, a gente precisa de um desenvolvimento emocional, a gente precisa de um desenvolvimento espiritual. E esse é o meu objetivo aqui no canal do YouTube. Então, se faz sentido para você, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. Vamos criar aqui uma comunidade para juntos expandirmos nossa consciência. E hoje eu quero trazer um vídeo para vocês falando sobre um tema que é de grande importância para expandir exatamente a consciência, né? E quando eu falo que a gente precisa expandir a nossa consciência, é sair desse lugar de sobrevivência, esse lugar de vítima, de procrastinação, né? O que é procrastinação? É fazer o que a gente precisa fazer, e a gente sabe o que a gente precisa fazer, e muitas das vezes algo dentro de nós nos impede de ir além, sabe? De fazer o movimento. Então a gente acaba procrastinando. E essa procrastinação, ela pode vir de algumas emoções do passado, de alguns traumas e bloqueios emocionais, talvez até da sua criança. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje? Então compartilhe o vídeo. Bora lá? Então vamos falar sobre a mente. Vamos entender a nossa mente? Quando eu trago essa informação aqui para vocês, eu estou falando sobre neurociência, neurociência aplicada nas minhas sessões de terapia. As minhas sessões de terapia de jornada, que eu chamo de jornada, né, de reprogramação mental. Quando a gente fala que a nossa mente ela é programada por repetição, o que significa isso, Raquel? Eu vou explicar para você entender. Você imagina que desde que você nasceu até agora, na sua fase adulta, você tem uma mente programada. Talvez a sua mente esteja programada para viver na escassez. Talvez a sua mente esteja programada para viver na culpa, no medo, na procrastinação, na ansiedade, na vitimização. Talvez você tenha muito não merecimento e crença de incapacidade. E aí, como é que a gente faz para mudar isso, né? Como é que a gente faz para ressignificar tudo isso, para a gente reprogramar a nossa mente? Então, veja bem, se a sua mente ela foi programada por repetição, o que significa isso? Que repetidamente você, todos os dias da sua vida, desde que você nasceu, você repete para você que, por exemplo, você não nasceu para ser feliz. Ou de que o casamento não é para você, de que todo homem trai, de que você nasceu para ficar presa na sua família e repetir padrões na sua família. Isso é uma mente programada. Se a sua mente está programada para o negativo, pensamentos negativos, baixa frequência, a boa notícia é que a gente pode programar a nossa mente. Porque se ela veja bem, se ela foi programada por repetição, então vamos reprogramá-la repetidamente com afirmações positivas sobre nós, liberando crenças e ressignificando, a gente vai estar reprogramando para o nosso objetivo, para a nossa transformação real, para elevar a nossa frequência. Então, se a mente ela é programada, a gente pode reprogramá-la. Então, eu sempre trago essa consciência, né? Porque nós não fomos educados a entender dessa forma, de que a nossa mente ela pode ser programada, programada para o sucesso, programada para viver no merecimento, programada para ter dinheiro, inclusive, né? Programada para viver um ótimo relacionamento amoroso, para viver transformando vidas, transformando e vivendo no seu propósito. O que acontece com a nossa mente? O que acontece quando a gente é criança e a gente agora adulto está vivendo isso, essa mente programada, né? O que eu pego, né? Muitos pacientes chegam até mim em consultório, eu identifico muito, são as crenças. A partir de crenças, que a gente chama de crenças limitantes, crenças sabotadoras, eu gosto muito da palavra sabotador, né? Porque você entra numa autossabotagem, porque você acredita que você não merece. Então você tem aí uma programação muito negativa sobre você.
Talvez a gente esteja falando aqui de falta de confiança, baixa autoestima, não só no merecimento e crença de incapacidade, muita baixa autoestima, dependência emocional. Então, o que acontece com esse adulto que está vivendo numa mente programada por repetição nesse negativo? Esse adulto, ele quando criança viveu traumas, experiências no núcleo familiar. Às vezes não é um trauma tão grandioso, pode ser um trauma sutil, né? Às vezes uma perda de emprego de um pai, onde houve muita necessidade dentro de casa e essa pessoa ficou presa ali naquele trauma. Uma mudança de cidade, né? Talvez uma mudança de escola, onde você sofreu ali naquela escola com novo ambiente, novos amigos. Talvez ali uma separação dos pais. Então, tudo que você viveu na sua infância, né? Nessa fase da infância e até a adolescência, você está levando para a sua fase adulta. É uma mente programada. E aí, quando a gente está nesse modo sobrevivência, vivendo a nossa vida, a nossa rotina, sem desenvolvimento emocional, sem autoconhecimento, sem uma terapia, um auxílio, né? sem se autoconhecer, né? E transformando, né? Aos poucos, com confiança, com segurança, tudo isso, alguém que possa te ajudar na sua jornada, né? Você mesmo, né? Na sua busca pessoal, o que vai acontecer? Você vai virar um adulto com essa mente programada muito para esse negativo, porque você está preso no passado. Veja bem, quando você vive um trauma, uma situação, você fica preso nessa emoção da cena traumática do passado. E aí, quando você vive um trauma, vê se você já viveu essa experiência. Sente aí, traz agora. Agora é o momento da gente reconhecer isso dentro da gente, né? Às vezes pode ser desafiador. Traz agora para esse momento alguma memória, né, algum gatilho que você tem agora de um trauma que você já viveu na sua vida. Agora, pensa nesse trauma, a emoção que vem, essa experiência, essa cena, né? Então, quando você vive um trauma, você gera uma emoção, talvez de ansiedade, talvez seja de culpa, talvez seja de raiva, medo, né? Tristeza, irritação, de impaciência, seja qual for a emoção ou emoções que você acessa, que você gatilha. Então, veja bem, quando você está preso no passado e você revisita essa memória de dor, você está gatilhando suas memórias, né? E a sua mente está programada. Por que a gente fala que é por repetição? Porque todo dia, toda vez que você lembra daquele episódio, você está programada. Programação. Né? Então, podemos reprogramar isso. Então, quando eu estou presa no passado, o meu cérebro, a minha mente, ela não entende do que eu estou vibrando, essa emoção que eu estou trazendo à tona, é do presente ou é do passado. O cérebro não sabe, ele não identifica se essa emoção é de agora ou é do passado. Então, quando você revisita o passado, é como se você estivesse vivendo aqui agora. E não é só as emoções que vêm à tona, o seu corpo fala. O seu corpo responde a todas essas memórias de dor e trauma que você revisita, né? E aí o seu corpo pode até adoecer, inclusive, né? Porque a gente sabe que a doença, ela percorre uma longa jornada, né? Até ela se materializar e se manifestar no nosso corpo físico, e vem muito daí, desse lugar, do quanto eu estou presa no passado, do perdão que eu preciso liberar, dessas emoções de baixa frequência que eu fico o tempo todo remoendo, né, sentindo. Então, o que a gente precisa fazer? Raquel, então quais são os passos, né? Quais são os passos que eu preciso, né? Tomar posse da minha vida, entrar em permissão. Primeiro, você precisa reconhecer. Reconhecer realmente que você está com uma mente programada por repetição. Começa a observar a partir de agora, né? A sua vida, o seu dia a dia, os seus hábitos, como você acorda, quando você tem uma discussão no seu ambiente familiar, ou quando você tem uma discussão ali, ou um problema, um BOzinho no seu trabalho, como você gatilha memórias do passado, o quanto a sua mente está programada por repetição. Então, a primeira coisa é reconhecer. Vamos reconhecer que realmente no passado eu vivi traumas, que eu estou presa nessas dores e está tudo bem. E a partir desse reconhecimento a gente pode reprogramar a nossa mente para o positivo. E aí de que forma a gente pode fazer isso, né? Primeiro a gente precisa trabalhar esse reconhecimento. O outro passo é o perdão, né? Essa autocobrança, esse perdão com você mesmo e com as pessoas envolvidas, e isso muitas das vezes é bem desafiador. Você vai precisar de alguém para te ajudar na sua jornada. Talvez você precise de uma terapia, realmente, né? Muitas das vezes a gente consegue fazer
alguma coisa, né, na nossa vida, através até de livros que nos auxiliam, através de palavras, de afirmações, mas às vezes está tão enraizado, a sua mente está tão programada para esse negativo que você não consegue mudar sozinha. Então, reconhecer, trabalhar o perdão, e aí sim a gente começa a abrir espaço para reprogramar a sua mente. Como? A gente vai ativar a sua mente com novos comandos. A gente vai programar e ativar a nossa mente, educar o seu cérebro com novos comandos. Primeiro a gente começa com hábitos, né, no nosso dia a dia. Hábitos diários que vão transformar de fato, né? A gente começa a olhar e perceber o quanto eu estou no julgamento, o quanto eu estou vítima, o quanto eu estou procrastinando, os hábitos, né, mesmo do dia a dia, né? O quanto eu não estou sendo grata pelas conquistas que eu tenho. Entende? Isso já é uma reprogramação mental, você já está programando a sua vida, porque você está entrando em posse, você está entrando em permissão, na verdade, né? A palavra certa, em permissão. Você está ativando, você está levando para o seu cérebro ativações imediatas, porque você está com uma mente cheia de sabotadores, cheia de crenças, cheia de padrões repetitivos, você está cheia de emoções de baixa frequência. Então, você já está começando a ativar o seu cérebro e levar novos comandos para esse cérebro, através do que a gente chama, né, na neurociência, né, a neuroplasticidade, que o nosso cérebro tem capacidade de se adaptar a novos conhecimentos, a novos hábitos. Então, se a gente começa a observar, reconhecer, ressignificar tudo isso, a gente ativa e educa a nossa mente, o nosso cérebro, com novos comandos e um novo caminho neural. Raquel, o que significa um novo caminho neural, né? Novos comandos. São hábitos que você vai praticar na sua vida. Claro que, sim, haverá necessidade em algum momento de uma terapia, né? De uma reprogramação mental, onde eu vou utilizar, né, Raquel, no caso, a reprogramadora mental, eu vou utilizar ferramentas, né, que eu vou te ajudar ali a reprogramar essa mente e sair dessa condição, desse lugar. Mas você pode também fazer isso no seu dia a dia. Hábitos, por exemplo, como visualizações, meditações guiadas com visualização. A gente tem muitas visualizações maravilhosas, meditações maravilhosas que a gente pode estar levando o nosso cérebro a uma visualização do que eu quero criar para a minha vida, a transformação que eu desejo na minha vida. Isso se chama realmente ativar o nosso cérebro com novos comandos neurais, com uma nova reprogramação. Eu estou reprogramando. Outra coisa que a gente precisa fazer também no nosso dia a dia, um hábito maravilhoso, afirmações positivas. Em vez de dizer, né, eu não sou capaz, eu tenho força e coragem para ir para a vida. Eu sou forte e resiliente, eu sou o poder agora, é uma frase que eu utilizo muito. Eu sou o poder agora. Né? E eu começo a reprogramar a minha mente. Se você repetidamente, diariamente, começar a praticar esses hábitos, a sua mente vai começar a entender que você é uma nova pessoa, você está se transformando num novo eu. Uma nova pessoa de fato, porque você está programando, reprogramando a sua mente de fato. Imagina, todos os dias você acordar, por exemplo, sendo grata. Grato por tudo que você conquistou, grato pelo que ainda está por vir. Certamente você está programando a sua mente, porque se ela foi programada por repetição, eu saio daquele lugar de que estou presa em traumas, em bloqueios emocionais, um passado que eu ainda preciso perdoar, pessoas que eu preciso perdoar, o julgamento, né? Todas aquelas emoções de baixa frequência, e aí eu entro num outro lugar. E aí eu começo, de fato, a identificar na minha vida situações novas, oportunidades, porque a minha frequência mudou. Porque quando eu mudo meus hábitos, quando eu reprogramo minha mente, quando eu começo a praticar tudo isso, né, e ressignificar o meu passado, certamente o meu campo quântico, né, meu campo energético, meu campo eletromagnético, isso é neurociência, né, ele começa a se expandir de uma forma do que eu quero transformar, que está ali, né, está ali para mim, seja o que você quiser, você começa esse campo a se expandir, você começa a chegar bem próximo do que você deseja.
porque você está saindo daquele lugar da negatividade, de uma mente programada, presa em bloqueios emocionais, em traumas, no passado. E aí você expande esse campo, e aí você começa a enxergar também infinitas possibilidades de mudanças, mudanças reais na sua vida. Então é de grande importância entenderem que a gente não foi educado realmente para entender tudo isso, né? Mas você tem hoje ferramentas que podem te ajudar a sair dessa condição. Você começa a enxergar um lugar de merecimento, de alegria na sua vida, de gratidão. E aí você sai desse lugar de sabotagem, de procrastinação, de vitimização. Eu sempre digo, né, eu criei essa matemática, né? Existe uma matemática da abundância. O que é a matemática da abundância? Quando a gente começa a vibrar, vibrar é sentir, né? Vibrar na matemática da abundância é quando eu vibro na alegria, quando eu vibro no merecimento, quando eu vibro na gratidão. E quando eu estou na escassez, que é o contrário, né, da abundância, quando eu estou vivendo, né, vibrando, né, quando eu estou presa numa mentalidade de escassez, né, quando eu estou no julgamento, na vitimização e na reclamação. Então, se você se reconhece nesse lugar, você está vivendo uma vida escassa. O que é uma vida escassa, né, programada nessa programação de repetição negativa, né? Não é só dinheiro, quando eu falo em escassez, não é só dinheiro, não é só a parte financeira, também é, né? É uma escassez, é escassez de saúde, é falta de saúde física, emocional, falta de coerência, falta de clareza, falta de amor próprio, falta de gratidão na sua vida. Então, eleve sua frequência, né, com essa matemática da abundância, né? Porque a abundância ela é infinita, ela existe para todos nós. E você não está acessando essa abundância porque você está preso no passado, com uma mente programada por repetição, no negativo. Essa criança ferida que viveu nesse núcleo familiar, com essas experiências traumáticas, presa nessas emoções, né? Então, se isso fez sentido para você, comece hoje, comece agora, através de terapias, de leituras, de conhecimento, de meditações, principalmente meditações. As pessoas às vezes têm um falso, né, conceito de que meditação, eu vou virar um Buda e vou ficar em silêncio a minha vida, eu vou me afastar das pessoas. Não é só dessa forma que a gente medita, né? Existem sim pessoas que chegaram num nível, né, ao meditar, de iluminação, de uma paz interior grande, né? Inclusive transformam a própria vida e saem desse lugar, né, que a gente vive, né, do consciente coletivo. E é uma etapa, né? É um degrau de cada vez. Mas a gente pode utilizar a meditação na nossa vida, mesmo vivendo esse caos que a gente vive, uma rotina muito cheia, né? Talvez você aí tenha uma rotina muito desgastante, né? Você acorda cedo, você precisa trabalhar, você precisa colocar seu carro na revisão, você tem marido ou esposa, anda em casamento, tem filhos, né? Ou não, animais, pets, tem uma vida, uma rotina, não só o seu trabalho, mas a sua vida, né? E aí você talvez diga para mim que você não tenha tempo, né? Não tem tempo para meditação, isso não é para mim. Isso é para todos, porque existem várias formas de meditar. E quando eu falo sobre meditação, a meditação é um silêncio onde você alcança uma paz interior para você voltar para a sua rotina, para você voltar para esse dia a dia, para esse caos todo. Entende? Então, a meditação é de grande importância. Inicie com 5 minutos, depois você vai avançando para 10, 15, enfim, foi assim que eu comecei. Hoje, eu não vivo a minha vida, né, a minha rotina sem meditação. Eu sinto necessidade, porque eu volto para o meu lugar. A meditação, né, muito resumidamente, ela é voltar para casa, significa voltar para casa. Eu entro num equilíbrio. E aí eu estou num equilíbrio para lidar com as situações desafiadoras da minha vida, né? E saio desse lugar, dessa mente programada por repetição. Então, hoje eu gostaria que vocês compreendessem com esse vídeo de que é possível sim transformar a sua vida, você obter mudanças reais na sua vida, através de um passo a passo mesmo, né? De paciência, de resiliência, de auto-perdão, elevando sempre a sua frequência através de várias ferramentas, como a reprogramação. Eu, como terapeuta e reprogramadora mental, tenho várias ferramentas, né? Não só
o que eu falei aqui no vídeo, porque né, eu falaria por horas aqui para vocês sobre todas essas ferramentas. Eu vou gravar mais vídeos e falar mais sobre isso. As pessoas são muito curiosas sobre reprogramação mental, de fato, o que é reprogramação mental. Então, se você está visualizando, meditando, com afirmações no seu dia a dia, sendo grata, você está reprogramando a sua mente, saindo daquela condição do passado e essas emoções de baixa frequência, que certamente você identificou alguma hoje com esse vídeo. Então eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, o meu objetivo aqui nas redes sociais, né? O meu objetivo no YouTube, esse canal do YouTube, com vários vídeos aí que eu já gravei e vou dar continuidade nesses vídeos aqui, é que você entenda, expanda a sua consciência, entenda, né? O que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? O que você pode, sim, transformar a sua vida e ter mudanças reais. Gratidão e até a próxima!